Aqui é Eduardo Pastore e este é o M por 3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma lenda da cidade, meu xará, Eduardo Souza. Ele é violonista e cantor. Ele se formou em violão popular na Escola de Música de Brasília em 2009. Fez parte de bandas de rock, compôs o grupo de choro Folha Seca. Atualmente é um dos componentes do premiadíssimo grupo Gypsy Jazz Club, e vamos conversar muito aqui sobre Jazz Manouche, e também é vocalista de uma banda que eu já era fã faz muito tempo, que é a Malegria. Eduardo, xará, satisfação ter aqui. Satisfação é minha, muito Obrigado, obrigado. valeu Obrigado a por ter vocês. vindo. Cara, nós temos muita coisa para conversar hoje, então vamos dividir em duas partes. Eu queria começar um pouco com esse estranhamento, pelo menos que é o que eu senti, cara. Explica um pouco o que é Jazz Manouche. Legal, boa pergunta aí. O Jazz Manouche realmente, ele, apesar de causar estranhamento o nome e tal, mas eu acho que é um gênero musical muito interessante, porque ele é um gênero que cativa ao primeiro momento que você escuta. Não sei se você teve a oportunidade de... Você já viu, né, o Gypsy? Eu já vi e tava escutando agora de manhã, cara. É bom demais É ficar muito escutando na legal, né? chuva. Em linhas gerais, o Jazz Manouche é o jazz que era feito na Europa nos anos 30, né, especialmente em Paris. Então, o jazz estava em voga nos anos 20, né, no mundo inteiro, né, tinha surgido nos Estados Unidos há não muito tempo, e estava em voga na Europa, e os músicos europeus estavam fazendo a sua versão, né, do jazz, estavam tocando, tinha muitos americanos também que moravam em Paris na época e tudo. E dentre esses músicos surgiu uma pessoa em especial, o guitarrista belga Django Reinhardt, né, que é Django. a grande figura do estilo. Um cara até que tinha sofrido um acidente quando ele tinha aproximadamente 18 anos, que ele enfim, pegou fogo a carruagem que ele morava, era um cigano, e queimou os dedos, ele ficou com a mão assim, usava praticamente só esses dedos e o que restou desses aqui Bah, coladinhos que para loucura, tocar. cara. Era incrível. Então ele tinha, digamos, um handicap, mas na verdade ele é um super virtuoso até hoje, a maior referência, né? Então ele formou um grupo chamado Quintet du Hot Club de France, com o violinista que era o Stéphane Grappelli, e mais outros músicos, o irmão dele também acompanhava, tinha outros que iam e vinham. E esse grupo teve grande proeminência na época, né, nos anos 20, anos 30, 40, até os anos 50, ele morreu em 53. E criaram uma forma própria de tocar o jazz americano. Aham. Era o repertório inicialmente do jazz americano, mas o Django ele era cigano, então ele tinha uma tradição já dele de tocar, uma técnica diferente, era feito com violão acústico, não com guitarra elétrica, né? O violão é muito percussivo, você vai ver que o jazz manouche não tem bateria normalmente, instrumentos de percussão. A percussão é feita pelos violões, pelos instrumentos de corda que vão fazendo com uma técnica que se chama La Pompe, que depois eu posso mostrar para Legal, vocês, né? queremos. E é isso, então o jazz se caracteriza por não ter um instrumento de percussão, por ser feito com instrumentos acústicos, normalmente são 2 ou 3 violões, o contrabaixo acústico e um violino. Cara, é uma orquestra de cordas, né? Exatamente. E assim, bastante virtuosismo nas improvisações, com temas que inicialmente eram jazz americano, mas depois foram criados temas próprios dos compositores, e depois que o Django morreu, especialmente os ciganos da etnia Sinti, os Manouche, esse nome, o nome da etnia cigana do Ah, Django é o Manouche, na França se chama Manouche, principalmente eles seguiram essa tradição até hoje, são os principais expoentes do gênero, tem gente de todo mundo tocando, até no Brasil, né? Mas, assim, pode-se dizer que ainda é um gênero bem que tá, assim, que os Manouche que representam mesmo, né, esse tipo de música. então ela teve um local e teve um momento de nascimento. Sim, E teve, inclusive, uma figura sim, central. bem preciso, é super interessante isso, né? Causa um fascínio muito grande. Você vê nos filmes do Woody Allen, ele é um grande fã do gênero. Ele até tem, Sim, muitos dos filmes têm essas músicas do Django Reinhardt e de outros compositores do gênero, mas também tem um filme específico que se chama no Brasil Poucas e Boas, que no título original é Sweet and Low Down, em que ele faz um personagem fictício que é um guitarrista, chama Emmett Ray, que é feito pelo Sean Penn. E aí ele tem inveja do Django Reinhardt. Toda vez que ele acha que o Django tá no lugar que ele tá tocando, ele desmaia. É muito legal. A temática gira em torno do jazz manouche. Então é um tipo de música que permeia nosso imaginário
desde de sempre, os filmes de Hollywood, da própria música, né, que chegou até a gente, com certeza todo mundo inteiro. E todo mundo já conhece um pouquinho, por isso que eu falei no começo que é um tipo de música que cativa imediatamente. É Sim. impressionante. Você pode nunca ter ouvido um show daquilo ali, mas quando toca, você vê que é muito alegre e a pessoa já, putz, você já viu aquilo em algum lugar, E né? tu começa a dançar, né? Isso, é muito legal. Ele tem essa coisa que eu acho que essa trilha sonora do Woody Allen que é meio alegre, meio nervosa e meio rápida, né? Uhum. E imediatamente você quer se movimentar, né, cara? Você não aguenta ficar parado. E ele não é aquela música de lamento, né? Que, por exemplo, sei lá, eu comparo com uma referência ali europeia também, que é o fado. A gente tive em alguns shows de fado lá em Lisboa. E, cara, é uma música de lamento, né? O lance da saudade, o tempo todo saudade. Mas é um contraponto, né? O Jazz Manouche, ele vai pra uma coisa de De energia. festa, alegria, né? E ela é uma subdivisão do que se chama de jazz cigano ou... Sim, é um dos nomes que se dá, né, a esse tipo de música no Brasil, nos países de língua Mas, portuguesa. Jazz cigano, em inglês chama-se Gypsy Jazz, né? tá, Mas assim, até ao longo dos anos eu não sabia isso. Com o tempo fui estudando, fui conhecendo gente do gênero. Eu vi que assim, o nome mais correto de se falar realmente é o Jazz Manouche, porque saquei. ele surgiu com essa etnia, então assim, seria o mais apropriado. Tudo bem, a gente entende que é o Gypsy Jazz, é o nome, até a minha própria banda chama-se Gypsy Jazz Club, até porque foi fundada por mim e por um americano, então a gente conversando ele acabou dando esse nome. Na época eu não tinha consciência, né, das questões até de étnicas que tem. Depois eu conheci pessoas da etnia Manouche que Que me louco, cara. explicaram mais como para eles é importante isso, né? É um povo muito massacrado, que tem a história invisibilizada, e eles lutam até hoje por reconhecimento, por tudo. Então, para eles é muito importante que a gente que se leve à frente com esse nome, né? Como é que foi esse encontro, cara? Como é que você encontrou essa música e como é que você começou a abrir essa porta? Assim, quando eu era adolescente, eu já lembro de ir em sebo, assim, de disco, e pegar CD, assim, do Django. Eu comprei um CD, não sabia nem o que era, assim, eu comprei um CDzinho lá baratinho, um velho, botei, caramba, interessante. Aí eu vi que era um jazz antigo, ouvi aquilo, mas não sabia o que era, achava que era só um jazz antigo, não sabia nem que o cara era francês, nem que era belga, nem que vinha da França, o estilo, nem nada. Aí eu lembro que isso faz uns 13 anos, mais ou menos, eu numa ocasião informal, fui na casa de uma amiga minha americana, a Dawn, e ela apresentou para mim um músico americano que morava aqui em Brasília, que era o Ted Falcon. Não sei se você já viu alguma vez ele aqui tocando, é um violinista, né? Eu E, acho que ele tocou no Mundo Vivo, com certeza, muitas mas vezes. com Com a vocês? gente, sim, Então eu acho que tocou. eu vi, cara. Ele veio faz alguns anos, 2 anos ele veio aqui e a gente fez dois shows juntos. Fera. E aí, nesse dia a gente começou, a gente tava uma reunião informal, a gente foi tocar a música Choro, né? Eu toco choro, né? E aí eu tava acompanhando ele tocando choro, e teve uma hora que eu comecei a fazer esse acompanhamento lá, pomp de brincadeira, porque eu sempre gostei. Aí ele olhou assim, caramba, bacana, aí gostou pra caramba de tocar comigo por esse motivo, porque Aham. eu acho que eu não sabia, mas ele já gostava do estilo, já conhecia, o pai dele nos Estados Unidos tocava. E aí ele me chamou pra tocar esse estilo. Até na época eu falei, cara, não dá, eu não sei tocar isso. Eu recusei por 3 vezes. A terceira vez que ele chamou, cara, vamos tocar. A gente pode sair quantas vezes você quiser. Você gosta do negócio, você vai aprender rápido. E assim foi. Aí quando a gente começou, e foi, tamo aí. Começou, tem 11 anos de banda. 11 anos. 11 anos. E, cara, conta um pouco a história da banda. Vocês já fizeram turnê na Europa, já rodaram o mundo aí com o Sim, projeto. sim, sim. Então a banda começou em 2013, Mas, né? Eu e o Ted começamos inicialmente, a gente fez algumas apresentações como duo, tudo. Aí depois a gente chamou um baixista e tinha na época também um outro violonista. E ao longo do tempo, rapidamente mudou essa formação, entrou o que é o atual baixista, já acho que nesse primeiro ano, já mais pro final, entrou o Igor Diniz, que é o baixista até então também, eu considero também um membro fundador da banda. legal. E no ano seguinte, ou depois de 2 anos, entrou o Pedro Vasconcelos, que aí a gente pensou, vamos chamar um guitarrista ou não? Aí a gente pensou, pô, vamos botar uma coisa brasileira aqui, para fazer um pouco diferente. Sim, Aí pensamos, porque o Pedro é um super jazzista, né? sim. Um músico super, assim, Do cavaquinho. laureado aí, o cara compõe bem pra caramba, assim, é uma referência, né, para os cavaquinistas do Brasil. Aí a gente chamou ele, ele aceitou o convite e super adicionou o som, as composições, os Que arranjos. legal, cara. E depois, em 2016, o Ted ele voltou para os Estados Unidos. Ele acabou indo embora do Brasil por questões familiares, enfim, estava já com 3 filhos aqui, achava que a vida lá talvez fosse um pouco melhor para ele, né? Uhum. Ele acabou voltando e a gente ficou, puxa, a banda estava indo super bem,
tava prestes a lançar o primeiro disco, mas a gente tava lotando todo lugar que a gente ia, Clube do Show, a gente fazia 3 noites lotadas, assim, pô, Que 400 animal. lugares lá. E aí ele foi embora e a gente chamou o Vitor Angeléias, né, que é um exímio musicista da cidade, assim, um dos grandes solistas da geração dele, bandolinista. E ele entrou assim e aí a banda ficou com uma característica ainda mais brasileira. O Vitor trouxe muitas composições, assim, ele é um cara fenomenal, assim, para arranjar também, um músico muito bacana de se trabalhar junto. E então, a partir daí, acho que a formação clássica da banda, ela surge aí. Quando entra o Vitor, tá o Pedro. Então, acho que essa formação que já está aí há muitos anos, acho Isso que é é uns 8 anos, 8, 2016 para hoje, 2016. 8 anos, então, essa formação que eu considero a formação clássica da banda. E com ela a gente ganhou um prêmio em 2019 em Nova York, que é no Independent Music Awards. Ah, que animal, A cara. 17ª edição foi considerado o melhor álbum instrumental daquele ano, né? A gente concorreu com Que gente do mundo fera, inteiro. cara. Que E ficamos muito fera. felizes aí. O jurado super bacana. Eu lembro que eu vi os concorrentes. Caramba, será que a gente tem chance? A gente acabou ganhando. E foi muito Olha aí, bacana para cara. nossa Brasília carreira. no mundo, cara. Muito legal. Parabéns, parabéns. Cara, assim, queria que você explorasse um pouco mais esse lance do ritmo, né? Porque, é, ou seja, a tradição formal não tem o instrumento de percussão, mas vocês tocam percussão no violão, né? É super percussivo. Batendo aqui e batendo nas cordas. Ela tem uma forma de se tocar que é que é característica, né? Que se chama la pompe em francês, que seria a bomba, alguma coisa assim. Né? Não sei a Uhum, tradução livre da coisa. Mas que é uma forma de tocar, de paletar, de usar, né, a paletada de uma forma que não é muito tradicional. Até a técnica do violão manouche ela é muito diferente, né? A forma que se segura, que você bota a mão não é colada aqui no cavalete, como uma guitarra, né? A pessoa que toca normalmente, geralmente é essa mão aqui flutuante que a gente aham. fala, pode ser com os dedos abertos ou fechados, mas assim, até para dar essa. Então, e você tem umas ghost notes que você bota ali, que elas vão emular o som de uma bateria. Tá, Depois eu posso mostrar um pouquinho, massa, vamos, mas vamos ela ver. então assim, tem toda uma técnica voltada para fazer esse acompanhamento fluir de uma forma que ele preencha de uma forma satisfatória. O elemento rítmico ali. Exatamente. Até quando a gente às vezes toca com músicos que não têm experiência com esse gênero, essa é a maior dificuldade. Às vezes os músicos são muito bons improvisadores, gente boa pra caramba, mas na hora do acompanhamento que você sente mais falta do conhecimento mais específico naquilo, né? Do jazz manouche, para fazer soar como aquele gênero. Porque ele tem que estar ligado na percussão, na condução do Exatamente. violão, né? Isso, exatamente. Que ele tem que fazer. Quando vai acompanhar, ele precisa saber como é que aquilo acontece. E é uma coisa bem peculiar desse gênero aí. Cara, isso me dá uma ideia, e eu acho que é, vou fazer um ensaio aqui ao vivo. É, o, os ciganos são conhecidos por serem um povo itinerante. E tem essa questão que você falou, né? Eles, até hoje, eu acho que ao longo do século XX, inúmeras vezes foram hostilizados por uma série de nações que talvez não aceitaram aqueles povos como seus, né? E como é que você dá um território, né, para garante condições de subsistência, habitação para um povo que tem essa característica, né? Tem essa dificuldade na sua própria história. É, Agora, essa questão de ser itinerante também acho que traz consequências para a própria música, porque é difícil tu sair por aí e carregando uma bateria ou ter uma estrutura de som eletrificado naquela época, em 1930, mais difícil ainda, né? Então, a facilidade do violão, enquanto um instrumento que sozinho ele já faz uma coisa e com mais três e outros instrumentos acústicos já monta uma orquestra ali, né, cara? Então, é muito legal essa riqueza que eles exploram num instrumento só, né? Como é que você estudou o violão manouche, cara? Pois é, foi no começo uma grande dificuldade. Primeiramente, até para obter o instrumento. Acho que eu não sei se atualmente, eu não sei, mas até onde eu sei, pode ser que eu não esteja falando, enfim, não conheça outro violonista aqui em Brasília ou no Distrito Federal, mesmo no Centro-Oeste. Aham, Mas eu não conheço nenhuma outra pessoa que se dedica a isso, né? Que tenha um instrumento e que toque, né? E que esteja ali. Eu conheço uma ou duas pessoas que têm um instrumento, mas elas não não se pratica. dedicam ao gênero, né? De fato, Massa. assim, né?
Então, assim, no começo não tinha nenhuma referência aqui, não tinha ninguém para me ensinar presencialmente, um professor. Né? Então, assim, eu consegui o outro violonista que tinha na época, ele tinha 2 violões Manouche, eu não sei onde que ele comprou na época, eu comprei um dele, ele até abandonou o violão Manouche depois que ele saiu da banda. Mas aí eu fiquei vendo na internet, né? Você fiquei tentando ver aquilo e, assim, é claro que você ouve muita coisa, mas tem coisa que é necessário aquela vivência mesmo, né? Que nem você falou, o cara geralmente ele nasceu criancinha, já tá vendo na fogueira, ele no acampamento cigano, ele já tá lá tocando com o pessoal e tal. E aí, assim, eu não tinha isso. Aí eu lembro que eu fui fazer uma turnê com o Ted nos Estados Unidos em 2016. E no meio dessa turnê a gente foi em Seattle, na casa de um cara que tem um site que se chama Jungle Books. Ele tem o maior acervo de violões Manouche do mundo, salvo engano. Eu fui lá para dar uma olhada, ver se eu comprava um violão, comprei corda, comprei algumas coisas. E aí ele chegou para mim o cara foi bem sutil, eu achei bem legal a sutileza dele para me mostrar que eu tava tocando errado, o ritmo. Uhum. Ele falou: "Olha, queria te dar um toque aqui. Na verdade, essa paletada, ela tem aqui uma nota aqui para cima quando que você faz tal". Aí ele mostrou assim, eu olhei assim para ele, falei: "Putz, cara, como é que pode?" Porque Muito, até já tava fazendo turnê já. mas enfim, tava fazendo, essa turnê foi mais tocando choro do que jazz manouche, né? A gente Uhum. tocava uma outra música também, mas foi mais tocando música brasileira. Mas ele me mostrou aí, e eu comprei alguns livros dele, em que ele ensina, ele me mostrou aqui, a partir desse momento eu tomei mais consciência do que era a paletada manouche. Eu vi que a técnica de paletada do jazz manouche é completamente diferente da técnica tradicional. Eles usam muita paletada apoiada, assim, você troca de corda para cima, você não paleta para cima, sempre que você troca para cima, Uhum. você bota a paleta para baixo, então eu tive que reaprender a paletada. Hoje em dia minha técnica de paleta tá quase chegando lá, mas ainda tem um pouco de paletada alternada, né? Cara, vamos mostrar aqui pra galera como é que são essas técnicas de palhetada, porque né, pela primeira vez a gente tem um violão aqui no podcast. Aqui é a Vamos... paleta do jazz manouche, como é que ela Ah, ela já é diferente, né? olha a espessura da palheta, né? Olha o tamanho da bitola aqui dessa palheta, cara. É uma moeda de ficha telefônica das antigas, de ficha de fliperama. Então, o que eu falei primeiro, né, vou mostrar primeiro aquela La Pompe, né, que seria o acompanhamento. Então, o acompanhamento deles é mais ou menos assim, ó, é bem percussivo. Você tá vendo que ela faz, né? Deixa eu até afinar um pouquinho aqui, mas ele faz o acompanhamento mesmo. Cara, o som é muito bonito, cara. Parece que tá no filme do Woody Allen mesmo. Daqui a pouco entra alguém aí pela porta. E, cara, esse violão é totalmente diferente, né, cara? Esse violão aqui os violões do Jazz Manouche, eles são uma réplica dos violões que o Django usava na época, né? Uhum. Aquela marca que hoje em dia eu não sei se ela fabrica mais violão, mas na época fabricava nos anos 30, que é aquela Selmer. Ela é a marca mais conhecida para saxofone, instrumentos de sopro. Então ela contratou o luthier italiano chamado Mario Macaferri. E ele criou esse design aqui do violão Manouche, né? É bem grande. Aí tem 2 modelos principais, que esse aqui é o Petit Bouche, a boca pequena, É e boca tem pequena. que é o Grand Bouche, né? Em inglês fala D-hole, que é o formato em D, né? Exatamente, que é o maior. Tem gente que diz que esse aqui é mais para solo, outro para acompanhamento, mas é meio indistinto. Você pode usar qualquer um dos dois para qualquer coisa. Ele tem bastante projeção sonora, né? Ele é feito justamente porque você falou, eu lembro quando isso aqui surgiu, se o cara tocava com um acordeonista às vezes do lado. Imagina o volume de um acordeon. Alto pra cacete. Exatamente. Então, e a palhetada do Jazz Manouche é dessa maneira que eu te falei, diferente, justamente para criar mais volume. Uhum. Se eu palhetar assim, por exemplo, com palhetada de um guitarrista. Deixa eu ver uma frase, ó. Tem um volume, mas se eu palhetar. Tem um pouco mais de volume, né? Então, Com certeza. Essa palhetada, então, a minha mão é afastada, o peso todo da mão vai aqui, então. Você fica com a mão assim, né? E quando eu troco de corda, eu troco aqui, ó. Vou pra cima, mas paletando pra baixo. Eu não faço aqui, ó. Tá. Talvez a paletada, eu nem lembro mais. Eu não faço isso, faço. Então é só dentre várias outras diferenças. É uma técnica que
visa o volume, né? E claro que ela também traz limitações. Quando você usa essa técnica aqui, muitas coisas ficam mais difíceis também. Então você tem que ir adequando e assim, é um caminho que eu acho que eu nunca vou chegar ao fim, né? E porque eu não nasci nessa cultura, e tal, comecei paletando de outra maneira, mas eu tô tentando chegar lá. Ou você expande a cultura, né, cara? Porque eles são ciganos eles têm essa questão de expandir a fronteira, né? E eu acho que isso que é muito legal no som de vocês, que é trazer uma cara do Brasil, né, pro som, cara. E isso é maravilhoso. Vocês misturam com chorinho, que tem tudo a ver, né, com essa Tem, história. tem tudo a ver. Eu até acho que o que a nossa banda, o que ela traz de diferencial pro gênero, o que acho que mais chama atenção, na verdade, especialmente dos estrangeiros que tocam isso aqui, é justamente essa característica brasileira, né? E não é só assim, o fato de ter um cavaquinho, um bandolim, e o Vitor toca também violão tenor, que é outro instrumento, né, de 4 cordas, bem uma tradição também do Brasil. É, não é só o instrumento em si, é toda a técnica, a forma de compor, né? Todos, poxa, o Vitor é um super compositor de choro, o Pedro também toca choro muito bem, o Igor também toca música brasileira muito bem. Eu venho do violão de 7 cordas. Então, assim, a nossa forma de tocar, a gente é mais para choro até, se eu for pensar, Aham. né, a forma de compor as músicas, porque é a nossa tradição, a gente nasceu tocando isso, é o que mais chama a atenção do pessoal. Eles gostam muito dessa característica da banda. Esse ano a gente foi tocar no Festival de Jazz Manouche de Piracicaba, que é um dos maiores festivais, Que legal, cara. acho que do mundo atualmente, do estilo, Do né? mundo, Sim, sim. Ele acontece Piracicaba. lá, acho que há 10 ou 11 anos. O nosso grande amigo Zé Fernando Seifert, que organiza, né, esse tempo todo, do Hot Club de Piracicaba. E veio gente da Holanda, veio gente do Japão, da Coreia, da Argentina, da Venezuela. Então, é muito bacana, é um encontro muito legal, assim. E o que o pessoal falou pra gente lá, especialmente o pessoal da Holanda, dentre eles tinha o Paulo Schaefer, que é um grande referência do violão manouche, assim, é uma das maiores referências do violão manouche, super virtuoso do gênero cigano, da Massa. etnia manouche. Ele ficou impressionado com a questão da música brasileira, né? Da forma de tocar diferente, dos arranjos diferentes, né? Que a gente puxa pro choro, especialmente. Então, assim, essa influência é bem marcante, é o nosso diferencial, eu diria. Cara, você falou que tem gente do Japão e da China que toca. Sim, Que loucura, cara. Onde é que essa música chegou? essa música chegou, acho que absolutamente em todos os lugares, porque realmente ela tem uma penetração, é incrível. Realmente, assim, todo mundo gosta de jazz manouche. E você vê na internet aí, gente de tudo quanto é país tocando, tentando tocar, Que aprendendo, e gente maravilha, tocando muito bem. que maravilha. Esse é o poder da música orgânica, né, cara? E assim, ela tem uma questão da organicidade da música ao vivo, né? É assim, é a energia de ver. É até uma coisa meio física, né? De vocês, quando eu vi o show de vocês lá no Mundo Vivo, vi o esforço na tua cara, assim, de tá tocando, né, cara? E é difícil, tem uma hora que você cansa ali. É verdade, ficar fazendo a percussão ali o tempo todo, Sei. né? A gente vê numa banda de rock, por exemplo, o guitarrista é um pouco mais tranquilo, mas o baterista tá lá suando, né? O Ah, cara. ali. Nós, os que estão acompanhando, nós somos o baterista ali da banda, né? Digamos assim. Vocês têm quantos álbuns gravados? Vamos lá, a gente tem um álbum que foi o primeiro, foi gravado com o Ted Falcon, quando ele ainda estava aqui, que é o Ted Falcon e Gypsy Jazz Club, que foi lançado acho que em 2016 ou 2017, já não lembro mais. Depois a gente teve o álbum Menestrel, que foi o álbum que ganhou o prêmio no Independent Music Awards, E que já com o Vitor, já com a formação clássica da banda. a música Menestrel é linda. Ouçam aí, ó. Escutem depois aqui de ouvir o nosso episódio. Entrem no Spotify deles ou na tua plataforma. A música Menestrel. Escuta o álbum inteiro, mas essa música é muito bonita, cara. Qual que é o nome da banda no Spotify? É Gypsy Jazz Club. Gypsy GYPSY, Jazz como é jazz mesmo, e Club CLUB. Gypsy Jazz Club. Aí depois a gente lançou, na pandemia a gente gravou um álbum ao vivo que se chama Brasília Live Sessions. Tá. Ele é gravado ao vivão mesmo assim, tudo no estúdio Casa do Som, lá do Dudu Maia. E era E música nova. sempre todas as músicas autorais. O Menestrel só tem, acho que tem uma música do Thiago Tunes, que é um bandolinista da cidade, que chama Choro Manouche, nosso grande parceiro também. E no Brasília Live Sessions são músicas nossas, todas também. Todos nós compomos, né? Eu acho que o Vitor é o que mais compõe para a banda, mas cada um tem suas musiquinhas, suas músicas lá, né? Em cada um dos álbuns. E a gente já gravou também recentemente um novo álbum que vai ser lançado ainda, que é um álbum vai ser bem diferente, porque a gente trouxe a participação da Larissa Humaitá, não sei se você conhece, uma percussionista brasiliense Que que tá no bacana. mundo afora, ela tá
uma das grandes percussionistas do Brasil. E o DJ A também, que é um DJ também muito bacana aqui de Brasília. Novidades, Ele hein? foi gravado também ao vivo e também com composições próprias, vai ser bem bacana. E como é que é o processo criativo de vocês, cara? Porque eu fico imaginando que é essa festa, né? Mas o processo criativo é diferente. Ou vocês juntam todo mundo, opa, trouxe aqui uma melodia. Ou como é que vocês se juntam A pra fazer? gente, normalmente, acho que cada um traz as suas músicas, a gente traz, cada um já traz uma ideia, ele, ó, tu compôs uma música, às vezes já traz a partitura já escrita, Parte A, B, A, B, às vezes C, enfim, se tiver, e a gente faz muito arranjo junto, né? legal. A gente faz muita coisa junto, é muito legal isso, é um processo bem coletivo dos arranjos, certamente. A composição nem tanto, acho que é mais individual, mas os arranjos, muitos deles são feitos coletivamente. Acho que o Pedro é o que o Pedro, como acho que talvez seja o mais experiente arranjador dentre nós, acho que ele traz as coisas mais prontas. Quando são Aham. músicas dele, a ideia já está mais pronta ali, mas a gente sempre, né, colabora com alguma coisinha e tal. Que cada um constrói e vai Sim, construindo teu instrumento ali. sim, sim. Que barato, cara. Bom, então, nós falamos da discografia de vocês. Vocês estão para lançar um álbum novo ano que vem. Onde é que a galera encontra a banda? A gente tem o nosso site, né, que é o www.gypsyjazzclub.org. Lá tem informações, tem agenda, tem um bocado de coisa, tem algumas músicas, tem partituras das músicas para quem quiser tocar também. Isso é bem bacana, porque é legal para os instrumentistas, né, poderem conhecer, saber a harmonia certinha da música ali que a gente propôs e criarem o que eles quiserem a partir dali, Massa. quem gostar, né? E a gente tem o Instagram, Gypsy Jazz Club também, que acho que talvez seja a principal forma de comunicação com o pessoal, divulgação de agenda, tudo. A gente tem o Facebook também, é o mesmo nome, Gypsy Jazz Club, só que no Facebook tá com I, não sei porque ele não aceitou o Gypsy com o primeiro Y, aí tá Gypsy com o primeiro I, depois escrito normal. Tá. Acho que é isso. Acho que cada um tem seu Instagram também. Aham. O Igor Diniz, baixista, Vitor Angelés, bandolim, violão tenor, Pedro Vasconcelos no cavaquinho, cada um tem seus perfis também, vocês podem acompanhar, cada um tem um trabalho bem diferente também aí, cada um de nós aí se dedica a muitas coisas diferentes na música. Timaço de grandes músicos aqui de Brasília, cara. Que honra estar aqui contigo. Cara, eu só posso esperar ouvir mais uma música aqui no nosso podcast, se você topar. Vamos lá. Mostrar um pouquinho aí ao vivo para os nossos espectadores do que se trata esse som cativante. Vou tocar então um pedacinho de uma música do Django Reinhardt, né? Que é o rei do estilo. As origens. É um dos hinos aí do Jazz Manouche, que é a música New Age. Legal. Né? Uma balada muito bacana. Vamos lá. Toca pouco, hein, o Gabriel? Que isso, cara, um monstro, velho. Podia ficar ouvindo isso aqui a manhã inteira. Eduardo Souza. Isso aí. Cara, obrigado. Essa música é muito bonita. Mas nós temos ainda muito para conversar sobre Mano Tchau. E aqui é a fronteira, cara. Porque cigano, né? Música cigana. Os caras vivem na fronteira e vamos encontrar com outro cara que mora nas fronteiras do mundo, que é o Mano Tchau. Não perde o nosso segundo episódio.
Vamos conversar sobre esse fenômeno único na música mundial. E o Eduardo tem muito a contar aqui sobre esse outro projeto dele. Este aqui é o M por 3. Eu sou Eduardo Pastore. Até a próxima.